hoje, nesta minha fala, recordar um pouco o Plano Nacional de Educação. Nós sabemos que nós estamos em vigência o segundo plano. O primeiro Plano Nacional de 2000 a 2010 foi executado em parte. O ministro da Educação, ano passado, quando ele fazia uma avaliação do resultado, ele constatou, o ministro Fernando Haddad, que apenas 33% do plano foi executado. Realmente é um atingimento relativo, ainda muito pequeno, no que diz respeito à necessidade do país, que cada vez mais eu me convenço e acho que todos os senhores deputados e deputadas estão convencidos da urgência, da necessidade de cada vez mais o país investir em educação. Tudo, absolutamente tudo no país depende da educação. Nada lhe escapa, porque a educação é que transforma o homem, transforma as cidades e transforma os países. Nós sabemos que hoje no mundo moderno, no mundo desenvolvido, quem está à frente da tecnologia, do conhecimento, que já vive plenamente na sociedade do conhecimento, sabem que é por intermédio da educação que eles conseguiram estar onde estão. Portanto, nós temos que imitar, no bom sentido, o que já foi feito por aqueles países desenvolvidos. Eles, há muito, tem países que há mais de 100 anos não tem mais analfabetos. Infelizmente, nós temos ainda no Brasil essa praga do analfabetismo. Devemos lutar, envolver todos, não só o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, mas, sobretudo, eu estou convencido que a sociedade, a comunidade, porque a comunidade deve, primeiro, ser suficientemente ou então abundantemente informada e, ao mesmo tempo, que ela seja conscientizada que todos têm que entrar nesse trem da educação. Não escapa ninguém, porque a vida na sociedade, que a vida que seja, que tenha resultados, que tenha uma cidadania plena, necessariamente ela exige que a pessoa saiba ler e escrever e evolua no seu processo educacional, desde a educação infantil até a universidade, a pós-graduação e também a educação continuada. Nós não podemos parar de estudar a vida inteira para que nós possamos ser um homem aggiornato, como diz o italiano, está todo o tempo acompanhando o desenvolvimento e tirar partido para ter uma vida feliz, para ter igualdade. Só o conhecimento é que dá igualdade entre as pessoas, nem mesmo o dinheiro, o conhecimento. Daí a insistência nossa e de muitos dos senhores de cada vez mais colocar a educação em primeiro lugar, colocar para todos os nossos filhos a educação integral. Não há saída a não ser pela educação integral. Aqueles dentre nós que estudaram em escolas públicas ou privadas, mas escolas de tempo integral, realmente tiveram chance de melhor aprender, tiveram chance de melhorar na vida, dado, portanto, o empenho que tiveram em estudar 8 horas por dia. Hoje, na grande maioria das nossas escolas, nós estudamos apenas um turno. E um turno é pouco demais para que a gente possa desempenhar e estudar para tornarmos um homem integral no sentido pleno da sua capacitação e que depois ele exerça a sua cidadania em prol do bem comum. Então, deputado Teodoro, quando possível, uma tenha a bondade, meu caro deputado. É um prazer. Deputado, ontem foi lançado o relatório sobre o ensino superior no Brasil. E como eu sei que o senhor é uma pessoa envolvida nessa área,
nós temos a felicidade de saber que houve uma mudança muito significativa no Brasil nesses últimos 10 anos. Só no ensino nas universidades públicas houve um crescimento de 74% das vagas nessa área. E nós saímos no Brasil de uma média de 6,5% a 7% dos jovens que terminavam o ensino médio no Brasil para 14% dos jovens que terminam o ensino médio no Brasil hoje acessam a universidade. Mas a notícia mais importante, professor Teodoro, é que a perspectiva há uma década era praticamente de acabar com as universidades públicas. E para nossa felicidade de professores, o senhor é professor universitário, foi meu colega de departamento na UFC, como professores que durante toda a nossa vida defendemos a universidade pública, constatar que essa tendência foi revertida a partir do governo de um metalúrgico, o presidente Lula. E as universidades públicas tiveram um crescimento nas suas matrículas nos últimos 10 anos de 74%. Era isso, deputado. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, meu caro deputado, a sua observação e incorporar ao meu pronunciamento, dizendo que quando, na realidade, o ministro fez a primeira avaliação do primeiro Plano Nacional de Educação, se constatou que a meta era chegar a 30% dos jovens de 18 e 24 anos na universidade. E foi atingido uma faixa de 13 a 14%. Ora, conseguimos a metade. E agora, na discussão havidas nas conferências que têm acontecido no país e diante da perspectiva de entrar em execução o segundo Plano Nacional de Educação, provavelmente, segundo o senador Pimentel, até o fim do ano, entraremos no segundo plano já em atraso 3 anos. Daí, portanto, já é uma situação desagradável chegar atrasado num plano 3 anos depois. Mas a gente tem que dizer, a bem da verdade, como Vossa Excelência apresentou os números, é que tem havido uma evolução no que diz respeito à conscientização de todos os setores do país, notadamente do próprio governo federal, dos governos estaduais e menos, mas também dos governos municipais, da importância da educação, que a educação é que faz essa transformação, porque não há outra saída a não ser acelerar mais ainda a execução. E a minha ideia é que sexta-feira nós faremos pela Comissão de Educação um debate sobre a ideia do plano, examinar o plano, as suas 20 metas, e agora o governo federal está querendo, eu acho que de uma maneira correta. Como? Deputado, tenha bondade. Não, só queria colaborar e parabenizar pelo pronunciamento, deputado, dizer que é importante também te ressaltar que aqui, a nível de Estado, primeiro, liderado pelo governador Cid, nós tivemos o PAIC, que foi o Programa de Aceleração na Alfabetização na Idade Certa, que exatamente foi uma experiência que começou em Sobral, na época que ele era prefeito, trouxe para o governo do Estado, se tornou referência nacional, inclusive o governo federal da presidenta Dilma lançou o programa para todo o Brasil, porque nós sabemos da importância de garantir na idade certa que as crianças sejam alfabetizadas, porque isso compromete o futuro, inclusive, na sua formação acadêmica e nas escolas. Então, eu queria ressaltar esse investimento importante, essa ação importante a nível de Estado, e também o senhor, que é um catedrático nessa área, sabe também a importância do que é o ensino profissionalizante. O Estado do Ceará não tinha uma escola profissionalizante sequer e já foram inauguradas 97 escolas profissionalizantes, isso em parceria com o governo federal, o governo do Estado, recursos do governo federal, recursos do governo do Estado. Portanto, isso fortalece toda a rede de ensino da educação que, como o senhor bem, nobre deputado, citou, é a única saída para o crescimento, para o desenvolvimento de um país, de uma cidade, de um Estado, é através da educação. Portanto, eu queria ressaltar essas duas ações importantes
que ao longo desses quase 7 anos o governador tem implantado, em parceria com o governo da presidenta Dilma, aqui no estado do Ceará. Eu gostaria de também agradecer o seu pronunciamento e incorporar o meu, que eu acho que é a grande, feliz exceção no sistema educacional brasileiro. Deputado, quando possível, uma parte. É a experiência feita em Sobral. Ou seja, na primeira administração do nosso governador, ele conseguiu colocar as crianças que chegaram aos 7 anos, quando constatado do levantamento que nós fizemos, eu tive a oportunidade também de ter participado com o nosso deputado Ivo Gomes, e constatamos que muita gente chegava no ensino fundamental, no 2º ano, no 4º ano, não sabia ler nem escrever. Então foi feito todo um trabalho, foi o envolvimento dos professores, a realização de concursos e a aplicação de metodologias, chegou então a fazer com que o aluno, chegando aos 7 anos, soubesse e sabe ler e escrever. A tal ponto que foi apresentado aos senhores prefeitos, eles aderiram e hoje o Ceará tem, a meu ver, uma posição privilegiada no que diz respeito ao assunto que Vossa Excelência falou. E, mais recentemente, esse acordo foi feito também com a presidente Dilma e foi feito um pacto, não em cima dos 7 anos, mas em cima dos 8. Ao chegar aos 8 anos, os municípios que aderirem ao plano, para que aplicar a metodologia e aquilo que foi feito em Sobral, fazer com que, chegando aos 8 anos, o aluno saiba ler e escrever. E 5.200 municípios já concordaram. Quer dizer, um avanço que dentro do plano isso vai chamar a atenção, já foi colocado no plano, tendo em vista o sucesso acontecido aqui no estado do Ceará, que é uma experiência maravilhosa. Eu acompanhei de perto e sou testemunho do quanto mudou o estado, notadamente Sobral, que Vossa Excelência tão bem conhece e sabe da importância de colocar escolas, diria, comparadas à escola de primeiro mundo, uma escola bem equipada, uma escola com professores, todos eles foram concursados, alguns já com especialização, outros com mestrado, e um trabalho diuturno envolvendo também a comunidade e a família. A importância do envolvimento da família, que fez uma diferença no que diz respeito à experiência de Sobral. E que realmente eu acho que esse deve ser o objetivo final do próprio plano, no sentido de as 20 metas constatadas sejam realmente realizadas e envolvendo. Eu acho que tem uma parte, quer dizer, uma variável que não foi ainda muito satisfeita, que é a variável do envolvimento da comunidade, da família. Mas já essa experiência e a experiência que Vossa Excelência citou também da Escola de Tempo Integral, que com a experiência das escolas profissionais, a gente sabe que até o final do governo, o governo pretende chegar a 140 escolas, que dá, de certa forma, não só o aspecto do curso propriamente teórico, mas também prático, dando uma profissão para que o aluno, ficando o tempo todo na escola, ele saia da rua e vá estudar. Realmente eu acho que isso é um sucesso que deve ser reconhecido no país. Mas nós temos ainda em muitos lugares no país que não realmente, nós não chegamos a atingir essa meta. Eu tenho a satisfação de passar a palavra ao deputado Fernando Hugo. Tá? Deputado Teodoro, Vossa Excelência açoita mais uma vez, açoita no sentido de trazer, bailando de conhecimentos, o problema da educação no Ceará e no Brasil. Essa educação que é a única de todas as múltiplas maneiras de se ter os nossos filhos e netos encravados num país socioeconômica, cultural e de vivência boa para todos. Não vislumbra outro jeito e outro modo. E até há quem diga que o processo de recuperação, e eu diria até mais audaciosamente, de instalação de educação no Brasil, no sentido maior, no sentido mais audacioso, fez-se a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, e aí não vai nenhuma eiva político-partidária ideológica, na minha humilde fala, com a criação do Fundef, que foi burilado, adequado e muito bem apresentado com
a nova fisionomia de Fundeb no governo Lula da Silva. Isso abriu, e em muitos estados, modos e maneiras de se criar essa educação forte que irá compactar o povo forte no sentido de educação, de culturamento que o brasileiro merece ser e o país merece ter. Parabenizar a audácia de governantes como o governo do estado do Ceará, que cria a escola profissionalizante, um marco indelével e de uma importância incomparavelmente grande para que se tenha o aluno, primeiro que tudo, ocupado durante o turno matutino e vespertino, e segundo que tudo, o aluno que aprontar-se-á apto educacionalmente na grade curricular e apto profissionalmente a dispor de trabalhos que para ele sejam ofertados. Parabenizo Vossa Excelência e digo uma coisa: dia haverá em que nós orgulhar-nos-emos da educação no Brasil. E eu torço para que aqueles que no futuro hão de se orgulhar, lembrem-se da nossa luta nesse início de século XXI em defesa de uma educação melhor. E você aqui na Assembleia emblematiza como ninguém essa luta diária. Você, um verdadeiro baluarte da educação. Muito obrigado, meu caro deputado. E, senhor presidente, para encerrar o meu pronunciamento, eu queria dizer que nós vamos realizar, sexta-feira, uma audiência pública, discutir este assunto. O Ministério agora quer, eu acho que de uma maneira correta, com o Plano Nacional, que nós comecemos a trabalhar também, em cada estado, a realização de um plano estadual de educação. E escolhendo em cada estado 10 municípios para que eles possam também ter planos estaduais de educação e, no caso, e progressivamente, cada município ter seu plano. Quer dizer, nós teríamos o plano nacional, o plano estadual e os planos municipais, que daria, portanto, representaria a própria federação e atingiria toda a população, dando planos bem consistentes, com metas, e que essas metas fossem acompanhadas durante a vigência do plano de 10 anos que ultrapassa um governo. Eu acho que, corretamente, o governo está pensando assim. Agora, nós temos que lutar para que realmente os 10% do PIB sejam assegurados, que ainda não estão, e que, a partir do final desse ano, como diz o senador Pimentel, seja aprovado e comece a ser executado já com 3 anos de defasagem. Mas a luta nossa é continuar para que realmente os recursos da educação sejam assegurados. Muito obrigado.